Sistemas informáticos. Este título começa com um artigo que contém definições. É uma técnica, é uma boa técnica, realmente, operar com as definições, porque elas facilitam a interpretação das normas, né? E este artigo 437 faz exatamente isso, contém uma série de definições, uma série de termos técnicos, definições sobre termos técnicos que vão ser utilizados nos diferentes tipos de ilícito. Contudo, quero lembrar os colegas que está em vigor a Lei 717, 16 de fevereiro, que foi publicada no Diário da República da primeira série número 27, Lei da Proteção de Redes e Sistemas Informáticos. Redes e sistemas informáticos. É muito importante olhar para esta lei, porque ela contém, no artigo 4º, também um conjunto de definições para facilitar a interpretação e a aplicação dos termos técnicos que utiliza nas suas normas. Portanto, há sempre aqui um pequeno problema para o qual temos que, com alguma recorrência, chamar a atenção, que decorre do seguinte: as alíneas C, E, F, H, I e E não encontram dessa lei 7, não encontram na lei, que é o código, uma reprodução uniforme. Quero dizer que, enquanto que na lei 17 o termo utilizado é prestador de serviço, no código é fornecedor de serviço. Mas a maior preocupação vai para a parte final desse texto, que não se limita a referir, diz assim, incluindo, mas não se limitando a operadores de comunicações eletrónicas e prestadores de serviço da sociedade de informação. Essa parte do texto não consta da linha E do artigo 437 do Código. Depois, a Lei 717 utiliza na linha CC do artigo 4º, que é sobre as definições, o termo rede, que é o grupo de sistemas de informação interligados entre si, que permite o envio e a recepção de dados. Essa definição consta da linha J do Código. Só que na linha J, ela encontra mais alguma coisa. O ato destinado, portanto, está a falar disto a propósito, diz que rede de comunicações eletrónicas, sistemas de transmissão, e, se for o caso, os equipamentos de comutação ou encaminhamento e os demais recursos que permitem o envio de sinais por cabo, meios radioelétricos, incluindo as redes de satélites, as redes terrestres fixas, com comutação dos circuitos ou de pacotes, incluindo internet, imóveis, os sistemas de cabos de eletricidade, e depois é que vem a parte que tem a ver com o que referi a propósito dessa alínea CC do artigo 4º da Lei 7. Por que estamos a fazer essas referências? É importante que aqui, até que o legislador corrija isso, nós vamos ter que utilizar as regras sobre a aplicação das leis. Logo, a primeira, lei especial derroga a lei geral.
E, na falta de regulação na lei especial, aplica-se a lei geral. Portanto, uma vai e vem, portanto, vamos estar aqui num vai e vem constante entre o artigo 437 do Código e o artigo 4º da Lei 717. Isto era só uma primeira chamada, uma pequena chamada de atenção, que é importante, porque esta lei é a que nos diz como é que esse trabalho de informática deve ser realizado. E o Código depois só está a vir punir as condutas que sejam contrárias àquelas que estão previstas aqui, não obstante essa lei contém aqui uma disposição sobre contravenções e multas, no artigo 42. Portanto, diz quais são as condutas que, em termos de operação de sistemas informáticos, de manuseamento de dados, etc., constituem contravenção e que, consequentemente, são punidas com multa. Olhando o artigo 438, os crimes contra os dados informáticos, o primeiro deles é o acesso ilegítimo a sistema de informação e devassa através do sistema de informação. Antes de mais, é bom recordar, creio que os colegas sabem, mas é bom recordar que a devassa é tomar conhecimento de coisas que não tem que saber, porque não lhe dizem respeito. Em linguagem muito simples, devassa é isso. Não implica na devassa que haja divulgação, necessariamente não. A divulgação é um outro momento. Portanto, a devassa é tomar conhecimento, entrar numa rede e tomar conhecimento, quando não está autorizado a fazê-lo, quando não deve fazer. Então, este artigo 438, acesso ilegítimo, aqui está bem expresso, a sistema de informação, por um lado, e depois devassa através do sistema de informação. Esta devassa pode ser apenas com o fim de tomar conhecimento, mas pode ser também com o fim de depois divulgar. Bom, qual é o bem jurídico que se está a pretender proteger aqui? É o próprio sistema de informação. Quando não se é o titular, o dono do sistema, ele não pode aceder ao sistema sem a devida autorização. No tipo objetivo, o que é que nós temos? Temos aceder à totalidade ou à parte do sistema, violando regras de segurança do sistema. E por esta via, como ele acede, toma conhecimento, então devassa. É devassa porque não está autorizado a saber daquilo que ali está, a entrar no sistema e a tomar conhecimento dos dados que o sistema contém. Por exemplo, tomar conhecimento de um segredo comercial, tomar conhecimento de um segredo industrial, tomar conhecimento de dados confidenciais protegidos. O que se está aqui a punir é, portanto, o simples tomar conhecimento, independentemente de qualquer divulgação de informação de que se tomou conhecimento. No número 4 da linha A, então, é que se vem punir o tratamento dos dados informáticos ou de informações, e na linha B, a transmissão a terceiros.
Aqui é que temos, sim, a divulgação como elemento do tipo objetivo. É na alínea B desse artigo 438, portanto, no número 4. Número 4. Temos na linha C o criar, manter ou utilizar ficheiro informático relativo a convicções políticas, religiosas, filosóficas, filiação partidária ou filiação sindical, ou a vida privada do outro. Aqui, a devassa vai nos aparecer como um crime de dano e de mera atividade quanto à forma de consumação. Dano relativamente à ofensa ao bem jurídico e mera atividade relativamente à consumação. Aqui nesta linha C, e por virtude da devassa, para além de haver uma ofensa ao bem jurídico, como dissemos acima, proteção do sistema de informação, há também aqui uma ofensa à autodeterminação das pessoas. Portanto, o direito que as pessoas têm de manter para si e consigo determinado tipo de informação, como, por exemplo, qual é a minha filiação política, eu não tenho, se eu não quiser, eu não tenho que divulgar. Qual é a minha convicção religiosa, eu não sou obrigada a divulgar. O tipo subjetivo neste crime, claro que são as diferentes modalidades que o dolo pode assumir, e aqui não há uma intenção particular de devassar. Portanto, não há aqui um dolo específico para devassar. Quer dizer que a simples criação ou manutenção dessa informação, portanto, não requer uma intenção específica de devassar, é o que constitui o tipo subjetivo neste tipo de ilícito. A tentativa é sempre punível e passamos então agora para o 439. 439 é a interseção ilegítima em sistema de informação. Continuamos como bem jurídico, o sistema de informação e a privacidade das outras pessoas. O tipo objetivo, interseção, registro de transmissões e de dados não públicos que se processem no sistema de informação, conforme bem descrito no artigo 250, linha E. Abrir mensagem do correio eletrônico que não lhe seja dirigida. Tomar conhecimento do que consta do conteúdo. Impedir que o destinatário receba. E divulgação de conteúdo das comunicações. Por exemplo, impedir que, por via informática, alguém receba uma determinada comunicação que lhe é, portanto, que lhe é importante ou que lhe é dirigida. Ora, temos aqui um crime de perigo quanto ao grau de lesão do bem jurídico e de mera atividade quanto à consumação. Também aqui a tentativa é sempre punível. Já o tipo subjetivo admite qualquer modalidade de dolo, mas há aqui uma nota importante. Pode acontecer que o agente atue em erro, no sentido de que supõe que aquela correspondência lhe está dirigida. Já referimos
nas primeiras conversas que tivemos, que quando há erro sobre as circunstâncias de facto, esse erro é relevante e, consequentemente, ele afasta o dolo. Portanto, vamos encontrar esta solução no número 1 do artigo 14. A comparticipação segue as regras gerais. Temos, então, agora aqui o artigo 440, que é o dano em dados informáticos. Há pouco, o Sr. Dr. Bambi referiu-se a essa questão. Portanto, pode haver vários tipos de dolo, realmente, de dano. E aqui o legislador entendeu por bem criar este dano em dados informáticos. Então, autonomizou. Mas ele não deixa de ser o dano que o Dr. Bambi, a que o Dr. Bambi se referiu. Portanto, houve aqui esta autonomia por necessidade do legislador. Porque achou que havia necessidade de chamar a atenção aqui para esta particularidade. Desde logo, por que é dano? Porque temos aqui um dolo específico, a intenção de causar um prejuízo. A intenção de causar um prejuízo a terceiro e, desse prejuízo, obter uma vantagem ou um benefício para o agente ou para terceira pessoa. Portanto, esta é a grande particularidade deste dano. Agora, o que ele consubstancia em termos de tipo objetivo? Qual é a conduta? O que é que se faz aqui? Alterar, deteriorar, inutilizar, apagar, suprimir ou destruir no todo ou em parte, afetar a capacidade de uso de quê? Dos dados informáticos. Portanto, tudo isso vai ser punido tendo em conta o valor do prejuízo causado. Porque o dano é um crime de resultado e é um crime que produz um prejuízo. Depois, ainda vamos ter aquelas situações em que a intenção, o dolo, vai dirigido a causar um prejuízo a uma terceira pessoa ou a obtenção de um benefício para si ou para terceiro. Destrói os dados, o que é que ele vai fazer? Destruir, inutilizar, apagar, alterar, danificar, embaraçar, impedir, interromper, perturbar gravemente o funcionamento ou afetar a capacidade de uso do sistema de informação. Portanto, são as diferentes formas, as diferentes modalidades, as diferentes maneiras que a conduta dano informático ou nos dados informáticos pode revestir. Portanto, estamos a falar do tipo objetivo, aquilo que nós costumamos chamar elementos descritivos da conduta, a forma de realização do tipo neste tipo de dano informático. Claro que temos, como ainda no número 3, outras formas, já em situação de agravamento das penas ou agravação das penas,
se a perturbação ou o dano causado atingir de forma grave e duradoura o sistema de informação. E aqui temos uma particularidade. Quando esse sistema de informação respeitar, a apoiar atividades destinadas a assegurar o abastecimento dos bens, a prestação de serviços essenciais de transporte, prestação de serviços de comunicações, prestação de serviços de saneamento básico, gestão de recursos, de resíduos, desculpem, ou proteção da própria força da natureza. Quer dizer, aqui o interesse que está subjacente é um interesse social, um interesse público. Então, se o dano no sistema incapacitar o sistema de funcionar para resolver estas questões, então a responsabilidade é agravada. Claro que a tentativa é sempre punível, e aqui temos o dolo específico, não é? Um dolo específico no sentido de prejudicar o sistema nestas diferentes vertentes. Em seguida, temos os crimes contra as comunicações e sistemas informáticos. Sabotagem informática. Já nunca mais tinha visto esse conceito de sabotagem. Sabotagem econômica. Sabotagem econômica. Sabotagem informática. O que é que nós vamos ter aqui? Vamos ter na mesma a produção de um dano. Porque esta sabotagem não é diferente, é um dano. Vai haver um prejuízo no sistema. Vão ser realizadas ações para tornar o sistema inoperante. Então, o que é que vamos ter? Alterar, portanto, o tipo objetivo aqui é alterar, danificar, interromper, destruir, e aqui já está a falar de rede de comunicações eletrônicas ou sistemas informáticos. Portanto, como dissemos no início, temos sempre que recorrer àquela lista de definições para sabermos bem qual é a diferença entre rede de comunicações eletrônicas e sistema informático. É importante saber. Depois, perturbar o funcionamento de redes de comunicações e de sistemas informáticos. Afetar a capacidade do uso dessas redes de comunicações eletrônicas e sistemas informáticos. Depois, nos números 2 e 3, lá está a referência ao dano emergente, né? Se com esse dano, se com essa interferência, com essa sabotagem, usando o termo aqui que consta da norma, houver uma perturbação cujo valor seja elevado, lá temos que ir ali àquela norma para saber o que é que quer dizer valor elevado, né? Porque o que significa que temos, como fez referência o Dr. Bambi, chamar os especialistas, os técnicos de informática, os técnicos de telecomunicações, de redes de comunicações eletrônicas. Eles é que deverão ser peritos para nos poder, enquanto juízes ou procuradores, que temos que apreciar essas questões, eles é que têm que nos dizer, efetivamente, há aqui uma sabotagem, há aqui um prejuízo, houve aqui um dano, e quantificar esse dano. Depois vamos ter, então, o 442, falsidade informática. Intenção de enganar, prejudicar. O que é que vai fazer? Introduzir, alterar,
eliminar, suprimir dados no sistema de informação, interferir no tratamento dos dados. Para quê? Para dar origem a dados falsos. Criar dados falsos. Mas essa falsidade tem que ser uma falsidade convincente. Não pode ser daquela grosseira que logo a partida significa que há ali uma falsidade. Não. As alterações têm que ser feitas de tal maneira que os dados, quando forem ser utilizados, ou sejam convencidos aqueles que com eles vão operar de que aqueles dados estão certos. Portanto, essa prova tem que efetivamente ficar feita. Depois, se esses atos de falsidade, alteração, eliminação e não sei o quê para falsear os dados forem relativos a dados registrados ou incorporados, há pouco também o Dr. Bambi falou aqui, cartão bancário de pagamento, qualquer outro dispositivo que permita o acesso ao sistema ou meio de pagamento, a sistema de comunicações eletrónicas, ou serviço de acesso condicionado. Temos que dominar bem essa terminologia. Então, nestes casos, a pena sobe para 2 a 5 anos e, como podem ver, não tem alternativa de multa. No número 3, vem punir aquelas situações em que quem não é autor dos crimes, mas acaba por utilizar. Não foi ele que fez a alteração, não foi ele que introduziu, não foi ele que eliminou, não foi ele que suprimiu os dados, não foi ele que montou ou construiu a falsidade, mas utiliza os dados falsos, tendo conhecimento, e esse dado é importante, embora não esteja aqui, mas é importante ter em conta que ele tem conhecimento de que aqueles dados são falsos. Por quê? Porque o que vemos é que ele age com a intenção de causar um prejuízo a outrem e, a partir desse prejuízo, ter um benefício. Não foi ele que montou a falsidade, mas ele usou a falsidade tendo conhecimento de que os dados eram falsos. Para quê? Para tirar vantagem. Vamos entrar aqui muito próximo da figura das burlas. Se o autor da falsidade for um funcionário público e fizer isso durante o exercício da sua função, servir-se do exercício da sua função para realizar esse ilícito típico, então, claro que vamos ter aqui uma agravação e, uma vez mais, não tem alternativa de multa. É mesmo só prisão. Depois temos no 443 a bula informática. O Dr. Bambi já esteve aqui a falar das características da burla e vamos dizer que esta é mais uma daquelas situações em que o legislador, porque se trata, vamos lá dizer, de coisas novas, né? Uma tecnologia nova, etc., então entendeu criar essa forma especial de burla, autonomizar aqui esta burla informática. E aqui, como já disse o Dr. Bambi, e nunca é demais lembrar, a burla não opera, não se realiza só em favor do burlão. A burla, agora, à luz deste código, também se realiza relativamente a terceiros. E então ele diz que
com o propósito de obter para si ou para terceiro vantagem patrimonial. Portanto, está aqui o essencial da burla. O essencial da burla, que é sempre a ideia de obter uma vantagem. Só que agora não é só vantagem para si, mas vantagem também para terceiros. Então, qual é o tipo objetivo? Interferir no resultado do tratamento de dados. E o que é que se faz? Estruturação incorreta do programa do computador. Utilização incorreta ou incompleta de dados. Utilização de dados sem autorização. Ou ainda, mediante intervenção não autorizada no processamento. Portanto, essas são as formas. Depois, ainda na linha B, temos usar programas, dispositivos ou outros meios que se destinem de forma separada ou conjuntamente a diminuir, alterar ou impedir, no todo ou em parte, o normal funcionamento e exploração do serviço de telecomunicações. Portanto, está aqui a ideia sempre do dolo específico como elemento subjetivo, intenção de prejudicar, intenção de fazer mal, né? Referido, portanto, a sistemas informáticos ou sistemas de comunicação. E, finalmente, aqui temos reprodução no 444, reprodução ilegítima de programa de computador, bases de dados e topografia de produtos semicondutores. Portanto, todas essas definições estão lá no artigo 437. Portanto, qual é o bem jurídico aqui? É, novamente, a segurança das comunicações, a segurança dos meios informáticos. Segurança e confiança. Entra aqui a ideia de confiança. Por quê? Porque o tipo objetivo é reproduzir, distribuir, comunicar ao público, colocar à disposição do público programa do computador protegido por lei, mas sem autorização. Pôr à disposição um programa de computador sem a autorização do titular. Depois, reproduzir, distribuir, comunicar ao público, colocar à disposição. Para quê? Para venda com fins comerciais. Uma base de dados criativa. Depois, proceder à extração ou tornar a utilizar uma base de dados protegida por lei. As bases de dados têm um tempo útil de vida, fim do qual elas devem ser utilizadas, portanto, devem deixar de ser utilizadas. E, neste caso, reutilização de uma base de dados protegida. E ainda temos reproduzir, distribuir, divulgar ou colocar à disposição do público uma topografia de um produto semicondutor. Portanto, a definição de produto semicondutor vem, portanto, prevista ali nas definições. Portanto, que está aqui na linha capa. Uma série de imagens ligadas entre si, independentemente do modo como são fixadas ou codificadas, que representam a configuração tridimensional das camadas que compõem um produto semicondutor e na qual cada imagem reproduz o desenho ou parte dele
de uma superfície do produto semicondutor, independentemente da fase do respectivo fabrico. Bem, isso tem mesmo que ir lá chamar os técnicos para eles poderem mostrar, se calhar exemplificar, sei lá, para que a nossa convicção enquanto julgadores seja feita, se forme com a segurança que se impõe. Claro que, como estamos a falar de ilegitimidade, naturalmente é sem autorização, e aqui está a especificidade deste dolo. Portanto, se não tem autorização, não pode utilizar. Se utiliza sabendo que não tem utilização, naturalmente há aqui uma intenção de prejudicar, uma intenção de fazer mal. E eu termino por aqui, não tenho mais nada para acrescentar ao que foi dito e muito bem dito pelos colegas que me han. Quase nada a acrescentar. A comunicação da professora Luzia, se não agradecer, em nome de todos. A discussão que se desenrolar nos meios debates, vistas e outros, questionarão sempre a razão de ser da introdução destes tipos no Código Penal. Dirão que as tecnologias de informação é um segmento que está em permanente evolução e, se calhar, justificar-se-ia que este normativo constasse de legislação avulsa, que não tivesse a ditadura da estabilidade no tempo que é própria dos códigos. Ora, a resposta aí é, se calhar, o reduzido número de tipologias, que aí vem, não se esgota todos os problemas, toda a regulação referente, com relevância penal, referente às informáticas, às tecnologias de informação. Procurou-se trazer, retirando da legislação extravagante do Código Penal, aqueles comportamentos ou aquelas ações, não, bem jurídicos, aí bem identificados, bem reportados, têm alguma estabilidade. E como bem disse a doutora Luzia, pretende-se proteger os dados e os sistemas. A fidelidade e o normal funcionamento dos sistemas informáticos e os dados que esses sistemas tiverem, se esses dados forem reservados. Volta e meia recebemos um e-mail que diga se o conteúdo desta informação é reservado, é confidencial, não deve abrir se não é seu. Se o e-mail parecer não é seu, pode abrir. Pode ter dados ligados a segredos industriais, segredos profissionais, segredos ligados à vida privada das pessoas que integram a chamada esfera ou da opacidade, a esfera do segredo. Se não autorizado, não os mexe. Daí que os bens jurídicos essenciais, seja os dados, depois a própria fidelidade, o normal funcionamento do é dos capítulos onde mais se manifestou os fenómenos de neocriminalização. Obviamente que o Código vigente não podia prever isso. A revolução digital e a revolução do nosso tempo, um pouco que ocorreu com a revolução industrial do século XIX, não, XVIII. Com a revolução industrial, hoje a nossa revolução é digital. Não se consegue imaginar as sociedades humanas hoje, a natureza humana, longe sem sistemas informáticos. A nossa vida depende toda ela. E aqui, bens jurídicos novos que merecem, são carentes de tutela penal. A prevenção do direito penal é necessária e útil. Ainda com os fenómenos de neocriminalização, o capítulo que vem a seguir, que é o 9, não é? Que vai ser apresentado pelo Dr. Bambi, é aquele que também vai gerar alguma polêmica. Já pensava gerar nos debates que se vão desenvolvendo. Em tipos novos, que há quem considere que se calhar não deveriam ter relevância, importância, podiam ser tratados com outros ramos de direito. A posse voltados valores em casa, a compra com valores em queixo, com valores superiores, tem a sua razão, tem o seu fundamento em termos de política criminal e vamos esperar então que o Dr. Bambi, o Dr. Tiandara nos venha falar dos crimes contra o consumidor, não é?
ali a Lei de Defesa do Consumidor manifesta vários comportamentos, mas aí vou auxiliar aqui com a relevância penal a trazer aqui aqueles ataques ao consumidor no domínio do exercício das atividades comerciais e não só atividades económicas tenham dignidade de serem tratadas. Identifica-se claramente o bem jurídico que justifica a intervenção do direito penal, bem como os crimes contra o mercado e, consequentemente, a economia, a necessidade de estabilização da economia, o normal funcionamento de relações económicas neste contexto do mercado. Espero que o doutor Quiandara nos possa esclarecer isso, a revisão da intervenção do direito penal, em que é que se traduz esta retenção de moeda, proibição de compra a partir de determinado